Eu toco isso porque a maioria dos republicanos não fala assim sobre o presidente. Há aspirações, ele tem falado sobre a Groenlândia há muito tempo, mas você está certo, eles falam sobre a Groenlândia, Cuba e talvez o Irã tenha esquentado. Chegaremos ao Irã em um minuto. O que você pensa das prováveis ramificações geopolíticas desta invasão na Venezuela? Eu acho que tudo vai depender de as coisas correrem bem, é de não ficarmos atolados na Venezuela. Olha, é importante que você esteja ciente do fato de que ele está falando sobre ele, significando Trump, está falando sobre a realização de engenharia social em outros países da região também, como a Colômbia, a Nicarágua, Cuba, ele tem uma agenda bastante extensa para as Américas. E se ele ficar encurralado na Venezuela, como eu acho que é provável que aconteça, isso vai limitar a nossa capacidade de lidar com a Europa, de lidar com o leste asiático e de lidar com o Oriente Médio. Mas se isso não acontecer, se ele provar que isso é algo que ele pode realizar rapidamente, com bastante facilidade, e ele não ficar atolado em outros lugares, então terá poucas consequências geopolíticas. Bem, além de entregar a CETEGO ao seu amigo sionista, Paul Singer, o que ele realmente conseguiu ao sequestrar o presidente Maduro? Bem, sabe, as pessoas falam em mudança de regime, que acabamos de fazer uma mudança de regime. O fato é que não fizemos uma mudança de regime. Correto. O regime político ainda permanece no poder. Tudo o que fizemos foi, sabe, afastar Maduro e colocá-lo no lugar de Rodrigues. E eu não tenho certeza se há muita diferença entre os dois e o governo vai simplesmente continuar a operar. O que mudou é que vamos basicamente usar nossa enorme alavancagem econômica, não tanto alavancagem militar, nossa alavancagem econômica, para basicamente assumir o controle da Venezuela, controlando seu petróleo. E acreditamos que ao assumirmos o controle do seu petróleo, podemos manter o governo atual no poder e podemos garantir que esse governo dance conforme a nossa música. E isso nos permitirá continuar a explorar a Venezuela por um futuro que se estende até onde a vista alcança. E você sabe que eles estão falando sobre nós estarmos profundamente envolvidos ou até mesmo governando a Venezuela, para usar a terminologia do próprio presidente, por um futuro que se estende até onde a vista alcança. Então, novamente, a questão é como você faz isso. E eles acham que podemos fazer isso com toda essa alavancagem econômica que ganhamos ao controlar o petróleo deles. Bem, eles obviamente não se referem à gestão do governo, não se referem à coleta de lixo, a tapar os buracos e a fornecer cuidados de saúde. Eles estão falando apenas de petróleo. Se estão falando apenas de petróleo, isso não será lucrativo enquanto Trump for presidente, será? É uma despesa enorme tirar esse petróleo do solo, refiná-lo e colocá-lo no mercado. Não há a menor dúvida sobre isso, e eu acho que o Trump está sonhando quando ele pensa que nós vamos conseguir grandes lucros com a exploração de petróleo da Venezuela em breve. Mas a questão é, dado que nós agora estamos basicamente no comando na Venezuela, a grande questão que se coloca é se conseguiremos manter um governo estável no poder que essencialmente faça o que nós queremos. Quer dizer, o problema aqui com a sua pergunta, do meu ponto de vista, é que eu não consigo, de forma alguma, explicar qual era a ameaça vinda da Venezuela para começar. Não havia. Não consigo explicar o motivo de estarmos lá. Quer dizer, toda essa situação me deixa bastante intrigado. Mas o que parece é que o presidente Trump está interessado em controlar o petróleo. Por qual razão exata? Eu não sei, porque, como você acabou de apontar, não vamos ganhar muito dinheiro com esse petróleo a curto prazo. E como outras pessoas apontam, se estivéssemos ganhando muito dinheiro com esse petróleo, isso só prejudicaria os negócios de petróleo nos Estados Unidos. Correto. Então, é muito difícil dizer o que realmente está acontecendo aqui. Sabe, as pessoas falam em expulsar os chineses daquela região e criar uma situação onde a China não consiga mais o petróleo venezuelano. Certo, bem, para onde você acha que os chineses se voltarão para conseguir o seu petróleo? A resposta é bem simples, Rússia. E é exatamente isso que estamos tentando evitar.
Então, como tudo isso se encaixa, é muito difícil de dizer, eu não entendo o que a administração Trump está fazendo, mas tudo o que eu diria a você é que estamos profundamente envolvidos neste ponto. E acho que teremos um tempo extremamente difícil para conseguir manter a situação sob controle na Venezuela. Quase todo mundo concorda que este é um país incrivelmente difícil de governar. Isso sempre foi verdade e continua sendo verdade. E a ideia de que vamos conseguir governar de cima, eu não apostaria muito nisso. A segunda coisa é que Vai em frente, está bem. Que o nacionalismo entra em jogo nestes casos. Você precisa entender que este é um caso de imperialismo antiquado. E o imperialismo antiquado desapareceu por uma boa razão, e essa razão é o nacionalismo. Pessoas em países como a Venezuela não querem que os Yankees venham e lhes digam como devem conduzir a sua política, e haverá resistência ao longo do tempo. Então esta é uma aventura que, na minha opinião, provavelmente vai explodir na cara do Trump. Alguém que concorda contigo? Eu não tenho o clipe disso aqui, mas o Chris acabou de me mandar a transcriçãozinha. Como o presidente da Bielorrússia, Lukashenko, disse há umas 2 horas, e cito, se os americanos querem um segundo Vietnã, eles vão ter um. Bem, novamente, Trump entende que se você tem tropas no terreno, então você está numa situação análoga à do Vietnã. E ele não está colocando tropas no terreno. E o que ele está tentando fazer é governar a Venezuela com medidas econômicas coercitivas. Ele mantém este governo em funcionamento. Sem mudança de regime, apenas substituímos a liderança. E ele pensa que podemos usar nossa alavancagem econômica para fazer aquele governo dançar conforme a nossa música, para governar a Venezuela da maneira que gostaríamos que fosse governada, para permitir que nossas empresas de petróleo entrem e explorem o país como Donald Trump achar conveniente. E a questão é, você acha que ele pode se safar disso? E se ele não puder, e então ele decidir que tem que colocar tropas no terreno, então Lukashenko está certo, então estamos realmente em apuros. Mas isto é roubo puro e simples, tal como o roubo daqueles petroleiros. Não há dúvida alguma sobre isso. Quer dizer, eu acho que isso nem é uma questão a ser debatida. Mas podemos ir. Acredito que a Venezuela e outros países não têm o direito de nacionalizar o seu próprio petróleo. Sim, certo. Eles não podem fazer isso porque Trump acredita que é o nosso petróleo. certo? Ele acredita que o petróleo sob o solo da Venezuela, de alguma forma, não consegue justificar, mas de alguma forma, pertence aos Estados Unidos. Sim, eles nacionalizaram a Citgo-Shin. Foi vendida numa liquidação e quem a comprou? Paul Singer. Ele provavelmente está salivando com o valor que isso tem agora, comparado ao que ele acabou de pagar por isso numa venda forçada, por assim dizer, autorizada por um juiz federal. Deixe-me ir para a Rússia, por favor. Qual você acha que é a reação do Kremlin a tudo isso? Nas últimas 2 semanas, um dos petroleiros deles foi capturado, a escapada e a invasão de Maduro aconteceram e a CIA revelou a sua participação no ataque de drone à residência do presidente Putin. Isso é. Bem, o ataque à casa do Putin e o facto de ser bastante claro que a CIA esteve envolvida é realmente chocante. É apenas mais um caso dos Estados Unidos a cruzar linhas vermelhas que nós nunca teríamos sequer sonhado em cruzar durante a Guerra Fria. Bem, os 2 grandes precedentes aqui são, primeiro, quando nós atacamos, ou melhor, quando os ucranianos atacaram com a nossa ajuda, com o apoio da CIA, um dos pilares da tríade nuclear estratégica, do arsenal russo. Bem, aquilo foi bastante chocante quando fomos atrás daqueles bombardeiros. E então o outro precedente é quando assistimos os ucranianos na sua invasão da região de Kursk, na Rússia. Quer dizer, pensa um pouco nisso, o invadir a mãe Rússia, com o apoio, sabe, dos Estados Unidos, eu achei aquilo, sabe, muito difícil de acreditar naquela época. E este é o terceiro grande exemplo que temos. E eu acho que os russos chegaram à conclusão de que, em algum momento, este não é o momento certo, mas em algum momento eles terão que fazer algo significativo, para enviar um sinal claro aos Estados Unidos de que isso é intolerável. Acredito que os russos compreendem perfeitamente que a elite
dos Estados Unidos, a elite da política externa americana, perdeu a noção de que vivemos num mundo com armas nucleares, que vivemos num mundo extremamente perigoso e que fazer este tipo de coisas ameaça uma escalada para o nível nuclear, né? Os russos têm sido muito francos sobre isso ultimamente. Eles realmente pensam que os Estados Unidos perderam o contato com a realidade durante o período unipolar e falharam em compreender o impacto das armas nucleares nas relações entre as grandes potências. E eu penso que há muita verdade nisso. Então, eu considero este ataque, ou a tentativa de ataque à residência de Putin, que foi assistida pela CIA, como algo de uma imprudência extrema. Mas eu diria a você, juiz, tendo dito tudo isso, eu acho que os russos entendem a esta altura que o que eles querem fazer é manter o olho na bola, certo? O principal objetivo deles neste momento é vencer a guerra na Ucrânia e não se deixar desviar pelo que está acontecendo na Venezuela, pelo que está acontecendo com o petroleiro deles, que foi capturado pelos Estados Unidos. Isso obviamente não os vai deixar felizes, mas você não quer se desviar do seu caminho. Você quer manter o seu olhar no que realmente importa. Como minha mãe costumava dizer, primeiro o mais importante, e vamos terminar o trabalho na Ucrânia. Acho que esse é o objetivo deles. E se os Estados Unidos se desviarem em Venezuela, isso é uma grande vantagem para eles. Será que os russos vão considerar os Estados Unidos uma séria negociador credível com tudo o que se passa? Irá Putin passar 5 horas com aqueles 2 agentes imobiliários? Witkoff e Kushner, é isso? Bem, ele está fazendo isso para relações públicas. Ele está basicamente tentando mostrar ao mundo que é razoável e acredita na diplomacia. Donald Trump pode não acreditar em diplomacia, mas ele acredita. Então, tudo isso é para show. Putin certamente entende que a diplomacia está fora de questão. Se você ouvir Trump falar, se você ouvir a conversa dele com o New York Times, que está sendo agora reportada pelo Times, fica bem claro que ele não dá muita importância ao direito internacional. Ele não dá muita importância à diplomacia. Ele acredita na política de poder puro. É nada mais do que poder bruto. E ele acredita, Trump, que é ele quem decide, sabe? Quando um tratado ou quando o direito internacional se aplica e quando não. E os russos entendem isso, nesta conjuntura. E além disso, eles entendem que a diplomacia, como meio de acabar com a guerra na Ucrânia, está fora de questão. Esta guerra vai ser decidida no campo. Certo, certo. Os russos não estão preocupados com a diplomacia, com a administração Trump neste exato momento. Eles só não querem alienar Trump mais do que precisam e eles querem mostrar ao mundo que eles, ao contrário de Trump, são razoáveis. Os 2 agentes imobiliários, como eu insisto em chamá-los, estiveram presentes em Paris no início desta semana. Isto é difícil de dizer com uma expressão séria, professor, porque é tão absurdo. Quando a coalizão dos dispostos, mais o presidente Zelensky, anunciaram que a União Europeia está preparada para enviar forças de paz militares para uma Ucrânia pós-guerra e estão a oferecer isso ao presidente Putin. Será que enlouqueceram? Estarão cegos e surdos ao que Putin e Lavrov têm dito nos últimos 2 anos e meio? Bem, só para que ficasse claro, os americanos estavam lá, como você disse? Certo. Eles só não disseram nada, eles só ficaram parados e assentiram enquanto esses anúncios eram feitos pelo presidente Macron e depois os outros se manifestaram. Mas também, como resultado dessa reunião, estão dizendo que nós, os americanos, vamos dar apoio aos europeus. Então estamos envolvidos nesta aventura. Bem, o que eu penso disso? É uma loucura. A gente fica se perguntando o que está acontecendo aqui. Os russos deixaram bem claro que isso é inaceitável. É exatamente disso que se trata a guerra. A guerra tinha tudo a ver com colocar a OTAN na Ucrânia, ou seja, tropas da OTAN e armamento da OTAN dentro da Ucrânia. A ideia de que os russos permitirão que isso aconteça é simplesmente ridícula. E eles estão falando em fazer isso depois de um cessar-fogo. Isso garante que não haverá um cessar-fogo. É por isso que muitas pessoas suspeitam que a razão pela qual eles criaram esse plano foi porque querem garantir que não haja cessar-fogo.
Essa era uma forma de atar as mãos de Trump. Trump gostaria de negociar algum tipo de acordo com os russos, mas não há como um acordo ser feito com os russos quando se avança com uma proposta como esta. Então, o argumento é que isto foi concebido para minar qualquer tentativa de um fim significativo para a guerra. Deixe-me ir para outra das suas áreas de especialidade. Os chineses têm investido aproximadamente 5 bilhões de dólares em projetos de infraestrutura e em outros tipos de investimentos na Venezuela. Como é que eles reagem ao que o Trump aprontou no outro dia? É difícil dizer neste momento. Eu já pensei nisso. Às vezes eu me pergunto se Trump está fazendo o que está fazendo na Venezuela para expulsar os chineses e, em menor grau, os russos, para tirá-los completamente de lá. É importante que se lembre, em relação à doutrina Monroe, que historicamente não tivemos nenhum problema sério com adversários como a China e a Rússia, realizando acordos econômicos no hemisfério ocidental. Mas espere um momento, a estratégica nacional, como é que se chama, a tal da NSS, a Estratégia de Segurança Nacional, disse que eles não são adversários, mas sim concorrentes econômicos. Bem, mesmo que sejam concorrentes econômicos, a doutrina Monroe nunca teve nenhum problema real com concorrentes econômicos no hemisfério ocidental. É que se você for formar uma aliança militar com um país no hemisfério ocidental, isso é proibido. Ou se você for colocar forças militares no hemisfério ocidental, como aconteceu na crise dos mísseis de Cuba de 1962, isso também é estritamente proibido. Mas os soviéticos tinham relações econômicas com países no hemisfério ocidental durante a Guerra Fria. E não só Cuba, mas a Nicarágua e outros também. E nós permitimos isso. Então, a pergunta que você tem que se fazer é, se você acha que o que Trump está fazendo na Venezuela é projetado para empurrar os chineses completamente para fora do hemisfério ocidental, para que não haja nenhum intercâmbio econômico. Não consigo ver qualquer indício de que essa seja a trajetória que estamos seguindo. Então, acredito que os chineses manterão uma presença econômica no hemisfério ocidental. Pode ser um pouco menor do que tem sido até o momento. É difícil prever. Mas a questão interessante é se eles alguma vez tentam formar uma aliança militar com um país como a Venezuela. E eu acho que, dado o que aconteceu recentemente e o que as pessoas do presidente dizem na estratégia de segurança nacional, os chineses são inteligentes o suficiente para entender que isso seria uma receita para grandes problemas fazer isso neste momento. Você acredita que esta invasão da Venezuela e o sequestro o presidente Maduro está a dar ao pessoal em Pequim algumas ideias sobre o que eles poderiam vir a fazer em Taiwan? Não, porque eles pensam em Taiwan de uma forma completamente diferente. Nós não acreditamos que a Venezuela nos pertença. Podemos acreditar que o petróleo nos pertence. Mas não acreditamos que a Venezuela faça parte dos Estados Unidos. Do ponto de vista chinês, Taiwan pertence à China. É um território sagrado. E eles vão recuperá-lo, custe o que custar, porque eles pertencem. Então, há uma lógica bastante distinta operando aqui. Acredito que, da perspectiva chinesa, o que está acontecendo na Venezuela representa uma boa notícia caso os Estados Unidos falhem em seu objetivo de conquistar uma vitória rápida e relativamente fácil na Venezuela, como eu já havia descrito anteriormente. O que os chineses deveriam esperar é que fiquemos atolados na Venezuela e depois decidamos construir nações em outros países da região também, porque isso vai garantir que não conseguiremos nos voltar para o leste asiático de forma significativa. A Constituição ainda é um freio significativo ao governo federal? Não acho que haja restrição relevante. Quando você diz o governo federal, eu diria que o executivo aqui seria... Quero dizer, o executivo? Sim, aqui estamos falando do presidente Trump. Se você ler a entrevista dele ao The New York Times, fica bem claro que ele se considera o decisor final em praticamente todos os assuntos. O que ele quer fazer, ele faz. E simplesmente não há quaisquer restrições sobre ele. Isso é certamente verdade a nível internacional.
E eu acho que ele basicamente acredita nisso também a nível doméstico. E como você sabe provavelmente melhor do que eu, né? O Congresso, o Judiciário e a mídia praticamente não fazem absolutamente nada para contê-lo. Há um pequeno grupo de pessoas no corpo político, como você e todos os seus convidados neste programa, e várias outras pessoas também, mas não somos muitos em número, que acreditam que o que está acontecendo é um verdadeiro desastre em termos de liberdades civis e da Constituição e assim por diante. Mas as principais instituições com as quais deveríamos contar, com as quais os pais fundadores contavam quando estabeleceram este sistema político lá no século XVIII, elas não estão fazendo o seu trabalho. Como está repercutindo o assassinato atribuído ao ICE desta senhora no carro dela em Chicago? Eu não sei sobre isso. Simplesmente aconteceu e eu imaginaria, considerando a nossa experiência aqui com a IC em Chicago, que a grande maioria dos moradores de Chicago está indignada. Quer dizer, a antipatia em relação ao ICE em Chicago, era palpável. É realmente bastante notável. Bem, Professor Merzheimer, muito obrigado pelo seu tempo. E, meu caro amigo, sei que não é o seu horário habitual, mas agradeço imensamente por ajustar sua agenda à minha. Essas histórias continuam surgindo e, não conseguimos passar uma semana sem você. Esperamos vê-lo na próxima semana. Igualmente. É sempre um prazer estar aqui, como de costume, juiz. Obrigado, professor. Tudo de bom. E amanhã, sexta-feira, às 10h30 da manhã, professor Jeffrey Sachs, às 4 da tarde, com Larry Johnson e Ray McGovern, a mesa redonda da comunidade de inteligência, juiz Nepal, tempo esgotado, juiz